Olá, eu sou Larissa Santana, sou nutricionista e vamos conversar um pouco sobre alimentação saudável. E claro que para a gente fazer pratos saudáveis e gostosos, precisamos estar primeiro no mercado. E aí nós escolhemos aqui o Café da Banca, uma banca fantástica com mais de 3.000 itens e fica situada na Serra Gaúcha, em Gramado. E como vocês estão vendo, eu estou morrendo de frio. Hoje é um dos dias mais frios do ano. A gente está com uma média de temperatura de 2 graus e por isso eu escolhi para hoje uma massa, porque a gente precisa de um pouquinho de energia para aquecer esse frio, né? Eu escolhi aqui hoje uma massa integral, tá? Essa massa eu achei muito interessante porque é uma massa enriquecida com chia. A chia, como é um alimento funcional, ela é riquíssima em ômega 3, ela tem um grãozinho bem pequeno que quando a gente ingere, ele forma uma camada interessante no nosso organismo, dando saciedade. É uma massa integral, por isso o índice glicêmico dela é mais baixo, tá? E a gente vai escolher aqui alguns ingredientes para fazer um molho bem saudável, bem saboroso, para aquecer o nosso inverno. Eu vou pensar em coisas que sejam bem saudáveis e que a gente tenha ali em casa, na prateleira, e a gente possa usar no dia a dia. Claro que toda massa pede um bom azeite. O que a gente precisa ver quando a gente estiver comprando um azeite? Tem várias marcas. Hoje em dia a gente tem azeites saborizados, azeites trufados, azeites enriquecidos com alguns alimentos que são funcionais. Mas a primeira coisa que eu tenho que olhar tem que ser um azeite extra virgem, prensado a frio. Ele vai ter uma acidez média entre 0,5 e 0,3. Eu particularmente gosto muito dessa marca, que é a Paganini, tá? Uma coisa que a gente deve observar quando a gente compra o azeite é ler aqui no rótulo se ele foi produzido e envasado na origem. Quando eu tenho um azeite produzido e envasado na origem, ele vem transportado já embalado, então tem menor risco de contaminação, a idoneidade do produto é melhor, tá? Então a gente procura um azeite que seja produzido e embalado na origem, prensado a frio, extra virgem e com 0,5 mais ou menos de acidez, tá? Eu vou escolher esse para a nossa massa de hoje. Uma coisa que a gente vai ver também, eu achei aqui uma mostarda, tá? A mostarda, a gente tem vários tipos também. A mostarda de Dijon, ela é interessante porque a mostarda ela é um alimento termogênico, tá? Ele acelera um pouco o metabolismo e ajuda a quebrar gordura, a queimar um pouco mais de calorias. Então a gente vai utilizar uma mostarda, tá? Aqui a gente tem várias marcas, essa tá interessante porque é a mostarda pura. E uma coisa interessante para observar, tudo que eu for, quando eu estiver lendo o rótulo, sempre aquele ingrediente que aparecer primeiro na lista é porque tem mais na fórmula, tá? Então, se o primeiro item lá da minha lista de ingredientes for açúcar, por exemplo, é que esse alimento tem muito açúcar, tá? Então, eu sempre procurar uma lista de ingredientes menor. Quanto menos ingredientes tiver nesse produto, melhor, né? Ele é mais puro, mais simples, menos conservantes, corantes, aquelas listas muito grandes de ingredientes ou com nomes que às vezes eu nem consigo ler, tá? É porque são alimentos muito processados. Então a gente escolher alimentos que tenham poucos ingredientes e que sempre eu parto do princípio que o primeiro nome da lista é aquele que tem mais na fórmula. Então priorizar mais os alimentos que têm os nomes do que eu busco na frente, ok? Já que a gente já tem esses ingredientes escolhidos, vamos para um outro que eu vi bem interessante, que é o suco de tomate. Muita gente acha que suco de tomate é só para tomar, e a gente pode utilizar o suco de tomate, inclusive para fazer molhos. Quando eu leio o rótulo do suco de tomate, por exemplo, esse aqui tem apenas tomate e sal, né? Então ele não tem conservante, não tem corante, não tem acidulante, por isso ele tem uma validade após aberto pequena e eu posso utilizar nas minhas massas para fazer o molho no lugar do extrato industrializado. Se eu quiser fazer em casa o meu molho de tomate próprio, ótimo, excelente. Mas às vezes a gente não tem tempo para fazer esse molho ou tá todos os dias ali, então eu posso ter na minha prateleira um suco de tomate e utilizar na minha massa no lugar dos extratos prontos. É muito saudável e o tomate ele tem uma concentração boa de licopeno que a gente sabe atua inclusive na prevenção de alguns tipos de câncer. Tá?
Aqui nós temos também, que eu achei bem interessante, vários tipos de pimenta. Tá? Muita gente não gosta muito de pimenta, mas a pimenta ela tem uma substância muito interessante chamada capsaicina, que é o que dá o ardor à pimenta. Tá? Essa substância ela tem a capacidade de ser termogênica, acelera o metabolismo, ajuda na quebra de gorduras. O vermelho da pimenta é uma substância antioxidante, então quanto mais ardida e mais vermelhinha, mais saudável ela é. Então a gente pode fazer uma pasta com pimenta ou colocar como um pouquinho na nossa massa, tá? Vai dar um sabor diferente e vai dar um pouquinho mais de funcionalidade para essa receita. Vamos utilizar também o aceto balsâmico. O aceto balsâmico é um vinagre feito à base de uva, mas ele é bem interessante porque ele é riquíssimo em antioxidante. E a gente pode reduzir, reduzir que eu digo é colocar no fogo, esperar ele ferver sozinho, tá? Ele vai formar um creme bem adocicado, bem interessante e ele fica interessante até para sobremesas, tá? Quem não quiser fazer redução em casa, pode comprar o crema balsâmico, tá? O crema balsâmico já é o aceto reduzido. E aqui é interessante, essas opções da Casa Madeira são muito boas porque elas já são saborizadas. Esse aqui, por exemplo, é creme balsâmico com mel e laranja. Eu posso utilizar tanto para pratos saudáveis quanto para pratos doces. Fica uma delícia e fica o nosso alimento riquíssimo em antioxidante. Eu vou utilizar para a nossa massa cogumelo seco. Uma das coisas interessantes aqui também da banca é que a gente consegue comprar as coisas a granel. Então eu posso vir aqui e comprar só aquele pouquinho que eu vou utilizar na minha receita. Aqui é um pacote grande, eu não vou utilizar tudo isso, mas eu posso vir, eles pesam as quantidades que a gente quer de cada ingrediente. Agora a gente sabe também que o azeite de oliva ele pode sim ser aquecido. Antes a gente pensava que quando a gente aquecia o azeite de oliva, eu modificava as configurações de molécula, ele deixava de ser uma gordura insaturada e passava a ser uma gordura saturada. Hoje a gente sabe que ele aguenta temperaturas até 175 graus Celsius. Então eu posso sim fazer um grelhado, puxar alguns legumes com azeite de oliva que ele vai continuar mantendo as suas propriedades funcionais. Tá? A gente não poderia deixar de falar das ervas, tá? A gente hoje em dia tem vários tipos de erva e a gente vai usar aqui, por exemplo, uma erva desidratada. Eu escolhi uma cebolinha, tá? Só para colocar um pouquinho mais de tempero nesse prato e aí, consequentemente, eu vou usar menos sal. Com os ingredientes escolhidos, eu vou sair daqui e vou direto para a sua cozinha para a gente fazer o nosso prato saudável.